aconteceu às pressas. Quando Jesus foi pendurado no madeiro, a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 27, no versículo 51, que ele deu um brado, e o brado de Jesus foi tão forte, que o véu do templo se rasgou, de cima a baixo, fenderam-se as rochas, abriu-se o sepulcro, os mortos, os santos que estavam mortos, ressuscitaram, saíram para fora, e entraram na cidade santa, e foram vistos por muitos. O brado dele, irmãos, continua ecoando até hoje, ressuscitando quem estava morto. Eu quero pregar nessa noite subordinado ao tema: seja crente, não seja incrédulo, em nome de Jesus. Você tem que andar, irmãos, é com fé, não é por vista. Ainda que você não veja, ainda que você não apalpa, você tem que viver por fé, porque foi Jesus que nos ensinou essa verdade. A palavra de Deus vai dizer que essas mulheres se prepararam. Sabe o que significa isso? Elas sabiam que após o brado, um moço por nome José de Arimateia, era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele era um senador honrado, homem de grande influência. Ele chega diante de Potifar e falou de forma ousada: eu quero o corpo desse homem. E ele foi no mercado, reservou um pano, um linho finíssimo, limpíssimo. E a Bíblia diz que agora ele envolve Jesus, porque o dia já era tarde. Então perceba então, que eles não podem fazer, irmãos, todo um funeral digno de uma pessoa naquela época. Imagina que as mais de 400 marcas de corte pelo corpo de Jesus, não teve tempo suficiente de fazer ali as limpezas necessárias, e foi envolvido naquele pano e depositado em um túmulo novinho, comprado por José de Arimateia. A Bíblia diz que esse moço era um discípulo oculto, porque temia os judeus. A palavra de Deus vai dizer que então essas mulheres, sabendo de toda essa verdade, resolveram, irmãos, fazer um investimento, compraram aroma, compraram, irmãos, azeite, encheram suas botijas e de madrugada levantaram, não porque estavam dormindo, porque quem sente a dor da perda não tem tempo para descansar, não consegue repousar a cabeça, não consegue dormir. Só quem sofreu ou quem sofre perda sabe do que eu estou dizendo. A Bíblia diz que elas se levantam, e o que destaca nos 4 sinóticos do Evangelho é que uma mulher por nome Madalena, irmãos, ela faz a frente desse ato. Madalena, irmãos, a partir do dia que ela recebeu a libertação de Deus, era uma mulher oprimida, que vivia a serviço do inferno, a serviço do império das trevas. Aquela mulher que era aprisionada por 7 demônios, a Bíblia fala isso. E ela teve a libertação ao conhecer o poder de Deus e a presença de Jesus. A palavra vai dizer que a partir daquele dia ela não abre mão de acompanhar o Rei Jesus. E na medida que ela acompanha, ela se doa, ela se entrega, ela investe. Só que agora não tem como fazer mais investimento, porque aquele que estava vivo está morto. E eu aprendi, irmãos, que investir em quem está vivo é muito fácil. Eu quero ver cuidar de quem está morto. Cuidar de quem está cheiroso é muito bom. Agora, irmãos, ficar uma noite no funeral sentindo aquele cheiro que todo mundo sabe, é só para quem tem estômago. E aquela mulher mostrou que o seu culto, a sua adoração não mudou com a morte de Jesus. De manhãzinho ela levanta, ela desperta as outras, encheram suas vasilhas e falamos: vamos, porque o culto não pode parar, a adoração não pode parar. Eu estou todo arrepiado, irmãos. Quem sabe esse momento de vale sombrio, você espere algum movimento das águas para começar a adorar e levantar a tua mão. Mas talvez não vai descer anjo não, irmão, para movimentar as águas. O que precisa ser movimentado é essa fé, em nome de Jesus. E fé, irmãos, é algo tão sério, que a Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus. Aquelas mulheres empreendem uma caminhada e estão andando, e elas começam a puxar uma conversa bonita.
vamos chegar lá, vamos fazer todo o procedimento, até que enfim a gente vai poder deixar o corpo limpo, até que enfim a gente vai poder fazer mais alguma coisa por ele. Não foi possível fazer mais em vida, mas não vamos deixar de fazer mesmo assim. Aí alguém, quem sabe, uma delas falou assim: mas vem cá, a gente viu uma pedra sendo posta, como é que a gente vai fazer? E elas falaram assim: quem nos removerá a pedra? E no mesmo instante ouviu um terremoto, irmãos, a poucos metros dela. Antes de chegar, aconteceu um terremoto parecido com o primeiro episódio, quando Jesus deu o brado. E esse terremoto, o texto vai dizer, caminhando mais para frente, que exatamente o anjo descia. E quando o anjo descia, os soldados se assombraram, ficaram espantados, encheram-se de temor, tentaram correr, não aguentou as pernas, perdeu a força, desmaiaram, ficaram como mortos. O anjo passa sobre a pedra cai para um canto, e ele passa a perna em cima, senta. O outro anjo entra um pouquinho mais dentro, e o texto vai dizer que quando ela chega, ela se joga no chão, porque a presença, ela impactou elas também. Quando elas olham para cá, o anjo falou assim: por que é que vocês estão procurando aquele que está vivo entre os mortos? Ele não está aqui não, ele ressuscitou. Vem tirar a dúvida, entra aqui mais adentro. E o texto diz que elas entraram, e quando elas entram lá dentro, pastor, tem um outro anjo sentado à cabeceira de Jesus, e o que estava lá fora entra também e senta onde eram os pés de Jesus. E eles começaram a dar testemunho do Senhor, dizendo: olha, lembra do que ele vos disse, que convém que o Filho do Homem, Cristo, padecesse, fosse rejeitado, morto, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. Sabe o que distingue o evangelho das demais religiões? É que se você for em qualquer outro lugar do mundo, você vai ver os fundadores das demais religiões lá, os restos mortais do sepulcro, vão ver eles lá, eles estão lá. Mas se você for em Jerusalém, vai ver o nome assim escrito na entrada: ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu vou repetir: ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus não está morto não, irmão, para você prestar um culto sem poder ter uma ação, sem poder se reagir. Precisamos reagir, irmãos, precisamos fazer uso da nossa fé. Caso contrário, a Bíblia diz que fé sem obra para nada vale. Pode ter a fé que for, se ela não é usada, não tem valor nenhum, não intimida nada, nem o inferno. Aí os anjos olham para ela e falam assim: ó, faz o seguinte, ele mandou dizer para vocês que ele vai à frente de tudo, ele está a caminho de Jerusalém. Jesus, no intervalo de 3 dias, eu vou parar aqui para fazer uma revelação, é Bíblia, irmãos. No momento que Jesus está no sepulcro, o corpo está lá, a história diz, está escrito, ele teve que descer, porque a profecia falava: assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no interior do grande peixe, importa que o Filho do Homem estivesse 3 dias e 3 noites no interior da terra. Lembrando que o sábado, no calendário, na data, no horário deles, nos dias de Jesus, se conta de um pôr a outro pôr do sol. Quando Jesus ele chega lá, ele toma a chave do inferno e da morte. A Bíblia diz que ele pregou para espíritos que eram reservados em cadeias, aqueles que morreram antes da lei. O texto vai dizer que enquanto os anjos falam assim, ó, ele vai à frente. Jesus chegando de lá, ele precisou pegar um caminho, porque 2 de seus obreiros, 2 de seus discípulos estão quase se desviando. 2 discípulos estão a caminhos de Emaús. Só que a palavra profética era: fique em Jerusalém, fica na posição, fica onde eu mandei, aonde eu ensinei. A coisa mais triste, irmãos, é sair da posição de Deus. Eu tenho muita vontade de fazer muita coisa, quem sabe prestar um concurso, fazer uma coisa e outra em outros estados, mas logo me vem a palavra: não saia da posição.
não saia da brecha. Fica onde Jesus te fez saber para ficar. Se você tem dúvida, irmãos, continua clamando, porque Ele vai te fazer saber o porquê de você ficar na posição. Porque quem vive a posição de Deus, quem vive na presença de Deus, terá cumprimento completo da promessa de Deus. Aí Jesus vai lá no caminho, bota os dois de volta para a direção. Interessante que o fato, eu estava estudando isso aqui, Maria Madalena teve 3 visitas ao sepulcro. A primeira visita se deu, irmão, no momento em que José de Arimateia pega o corpo e coloca. Maria Madalena e outras estavam em frente ao túmulo, olhando e vendo aonde eles puseram o corpo. Esse é o primeiro momento que elas visitaram o túmulo. O segundo momento se deu quando ela e outras mulheres foram de madrugada, quando elas viram os anjos. E isso foi o suficiente para elas voltar e contar para os discípulos, dizendo: a gente viu isso e ouviu isso. Só que eles não acreditaram. A coisa mais triste, irmãos, é a gente ser descrente de algumas coisas. Eu tenho uma filha, ela gosta de cantar. Eu não duvido que isso tenha a mão de Deus na vida dela. Eu não duvido que qualquer criança, ou que qualquer uma que faz uso desse microfone e fala, ou canta, ou diz algo para Deus, eu não duvido que a mão de Deus não esteja sobre aquela pessoa. Eu acredito, irmãos, que tudo é sobrenatural e que tudo que acontece aqui tem o dedo de Jesus por trás. Alguém pode sair correndo, pode pular, alguém pode chorar, tem a mão de Deus nos bastidores. Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus não está parado. Ele trabalha desde a fundação do mundo. Eles não acreditaram. Só que Pedro se incomoda. Maria Madalena foi a segunda vez, contaram, eles não acreditaram. Pedro empreende uma corrida, mas João, os dois saem juntos. Só que João sai na frente. João, quando chega na frente do sepulcro, viu que não tinha nada não. Só que Pedro chegou com um carrão de cena e foi lá para dentro. Ficou intrigado, porque ele vê o pano, ele vê todas as evidências de que o corpo já não estava lá, que tudo aquilo coincide com o que as mulheres estavam falando. Ele ressuscitou. Só que mensagem de quem é mulher, palavra de quem é mulher, não se dá tanto crédito. E por incrível que pareça, até hoje, gente, tem hoje na internet, por exemplo, Deus não levantou pastor a coisa nenhuma. Deus não usa, não tem isso na Bíblia. Não tem, irmãos, porque a pessoa é ignorante o suficiente de não aceitar isso. Porque eu vejo mulheres de Deus exercendo, sim, serviço de pastores. Se você cuida, se você apacenta, se você alimenta, você está sendo sim uma pastora, um pastor. Se você está fazendo uma missão, você de fato é um missionário. Se você faz qualquer serviço dentro da igreja, você é assim um obreiro da casa do Senhor. Pedro fica intrigado e sai. Maria fica mais atrás, chorando. E eles saem os dois e vão para casa. Maria se abaixa, olha lá para dentro e continua vendo os anjos, porque a presença continuava ali. Pedro saiu, mas João, Maria ficou. De repente Maria olha para o lado e vê um moço, um cuidador, um jardineiro. E ela chega para perto dele e fala assim: se você fez alguma coisa com o corpo, me diz aonde você colocou. Ele se levanta e diz assim: Maria. Quando ela ouviu, irmãos, Maria, ela reconheceu a voz dele. Você lembra que quando Jesus estava riscando o chão, e alguém falava assim: e aí, o que o Senhor diz? A lei diz para apedrejar todas as que forem pega nesse tipo de ato, esse tipo de pecado. A lei diz, e o que o Senhor diz? Aí Jesus, escrevendo lá no chãozinho, olhou para Maria, e Maria nunca mais esqueceu daquele olhar, como também da voz de Jesus. Aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. A palavra de Deus vai dizer que quando Maria ouve a voz de Jesus, ela reconhece e disse Rabone, que quer dizer mestre. E ela corre para abraçar ele e disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai.
que é o vosso Pai, o meu Deus, que é o vosso Deus. Volta lá e fala lá para Pedro de novo, que eu estou na frente, que eu continuo na frente. Deus manda dizer para essa igreja: creia, irmãos, Deus ainda está na frente. Usa a tua fé para entender isso. Jesus continua ainda lá na frente. O barco pode estar sendo açoitado pelas ondas, isso não significa que Jesus não está no barco. Ele pode estar em silêncio, mas ele não está morto, ele está vivo. Ele está contemplando a tua situação, as tuas verdades, a tua realidade, mas ele está presente. Motivos pelas quais Jesus fica calado em pleno momento como esse, não é que ele está morto. Tampouco Jesus se preocupa em provar que ele está presente. Ele fica caladinho. A Bíblia diz que ele anda no meio da congregação, entre os castiçais, e às vezes ele passa pela gente e a gente nem sente. Ele não se preocupa em querer provar que ele está ali, mas ele quer te levar, irmãos, a entender que mesmo sem você ver, você precisa crer. Porque com o crente é o seguinte: tem que crer para ver e não ver para crer. Eu vou repetir em nome de Jesus: o crente tem que crer para ver e não ver para crer. Tem gente, irmão, que não entende a ressurreição, porque era a mensagem mais horrível de se aceitar. Aceitar que um cego está enxergando, que um coxo está andando, que alguém foi purificado. Isso é fácil de se aceitar, mas a ressurreição dos mortos, até o discípulo ficava intrigado. Mas aquelas mulheres, irmãos, deram o testemunho. E eu quero parar aqui para falar algo aqui rapidinho. Quantas das vezes Deus está falando de uma forma absurda, de uma forma assim fora do comum, uma forma que você jamais viu, presenciou? Aí isso te deixa o quê? Chateado, porque você não consegue entender, você não consegue aceitar. Eu digo para você, você só precisa acreditar. Acreditar. A Bíblia diz que quando Jesus fala assim: volta e fala para Pedro que eu vivo, a Bíblia diz que ela volta e de novo continuaram a dizer, acreditar que não era verdade tudo aquilo. Interessante que o serviço dela parece ter sido em vão. Madalena, irmãos, preparou todas as suas botijas, preparou todas as suas vasilhas para um ato maravilhoso. Só que Jesus já não estava mais morto, Jesus estava vivo. Só que o serviço que tinha para ser feito era para quem estava morto. Jesus está vivo. E quando eu pergunto se Jesus está feliz com você, o que você está ofertando? Está vivo ou está morto? Que tipo de perfume está inalando diante da presença de Deus? Precisamos mais do que na hora rever o nosso culto. Esse tipo de glória é daqui mesmo que está vindo. Porque a Bíblia Sagrada fala assim: ó, existe um povo que me adora com lábios, mas o coração está muito longe. Um povo que diz que crê, que diz que é pentecostal, mas eu não vejo uma reação sequer. Eu creio, irmãos, mesmo sem ver, que Jesus está aqui. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Maria viu, deu testemunho, os anjos deram testemunho, o sepulcro deu testemunho de que ele não está lá, está vazio. Daqui a pouco, irmãos, foram vistos por mais de 500 testemunhos. E Paulo diz assim: sabe, a maioria delas estão vivos, estão entre nós. Tem mensagem, irmão, que vai te confrontar mesmo. Tem mensagem que vai te fazer ficar assim: meu Deus, mas isso já é absurdo até de se acreditar. Eu acredito. Na antiguidade os crentes levitavam dentro da igreja. Você já ouviu histórias desse tipo? Os crentes levitavam. Os crentes não sabiam quando orar. Os crentes, irmãos, não via leões dentro das arenas. Sabe por quê?
porque lá dentro da arena eles conseguiam entoar o hino de louvor ao Senhor. Eles eram amarrados em tochas, e ali eles cantavam louvores a Deus. Que fé é essa, irmãos? Sabe, lembrando aqui, quando os mortos que foram ressuscitados entraram na cidade, o texto vai dizer que o oficial daquela guarnição que estava fazendo a proteção de Jesus na cruz, olhou para ele e disse: esse aqui, verdadeiramente, dando testemunho, era o Filho de Deus. Você se consegue ver nessa obra maravilhosa, a obra da ressurreição, a obra da nova vida, da nova esperança, do vivo caminho que nos for aberto. Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, Romanos 10, 9: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e se crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então a mensagem da ressurreição tem valor. Eu preciso crer que a ressurreição é verdade, não apenas crer, mas me ver nessa obra, não apenas crer, mas entender que naquele dia eu nasci com Ele também. Quando Jesus começa a andar na terra, Ele começa a lançar em rosto a incredulidade daqueles discípulos, dizendo assim: ó, você está crendo porque está me vendo agora. Feliz é aquele que não me viu e continua crendo. Existe uma igreja, eu tenho certeza que ninguém aqui já viu Jesus, mas está aqui não pelo que vê, mas pela fé. Crê que Jesus está vivo. A de Santa Fé não é muita coisa não, é pouca coisa. Eu costumo dizer, Jesus não é dinheiro, mas Ele é real. Ele está presente, Ele está aqui nesse culto, olhando na tua face, olhando na tua cara e dizendo: eu vivo, vocês também vão viver. Eu estou aqui, e aonde eu estiver, aonde 2 ou 3 estiver, eu estarei presente. A obra da cruz, irmãos, não faliu, não existe falência na obra da cruz, foi perfeita. Foi perfeita, irmãos. Foi maravilhoso. Maria Madalena, irmãos, ela se tornou uma missionária. Porque missionário é o seguinte: um não creu, alguém pode crer. Alguém não deu crédito, outros vão dar crédito. Alguém não dá oportunidade, outros vão dar oportunidade. Aquela mulher, irmãos, teve a oportunidade, mesmo sem acreditar nela. Ela foi a primeira missionária a falar que Jesus vive. Não acreditam em mim, não me dão crédito, mas Ele me deu a oportunidade de falar que Ele ressuscitou, Ele está vivo. Eu falei com Ele, eu trisquei nele. Ele diz que está à frente de tudo, Ele está a caminho de Jerusalém. Em um dia, irmãos, todo mundo intrigado, porque ninguém mais tinha visto. De repente Ele aparece dentro de casa: Pai, sejam convosco. Quando Jesus aparece, irmãos, imagina o tamanho da cara daqueles discípulos: Senhor, Senhor, assombrado. E Jesus diz assim: não teme. A doçura da ressurreição, irmãos, a autenticidade dessa palavra é que Jesus, irmãos, Ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 51. A nossa fé seria em vão, estaríamos ainda mortos no pecado. Só que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nessa noite eu quero te dizer, irmãos, creia no Senhor Jesus, Ele vive. Confia no Senhor, Ele está vivo. Descansa no Senhor Jesus, Ele vive. Oh, irmão,
Jesus está presente aqui. Se coloca de pé nessa noite. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maria viu Jesus ressuscitado. Aí eu perguntei para Deus e Espírito assim, falei: Senhor, porque o Senhor deu um tempozinho para ela fazer o serviço menino? Ela preparou, ela comprou, ela investiu. Não sei de quê. Salmo 16: porquanto o Senhor não deixará o seu servo no inferno, e nem o seu santo vê a corrupção. O corpo não deteriorou, o corpo não entrou em estado de fermentação, os radicais livres não tomaram conta do corpo, não inchou. A matéria de Jesus, o corpo de Jesus não sofreu nada, irmãos, porque a profecia diz que não seria corrompido. O corpo dele, ele ressuscitou com o mesmo corpo. Em breve todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho dobrará diante da presença daquele que vive e reina para sempre. Creia, o mundo não. Jesus está voltando com o mesmo corpo que foi mutilado pelo meu e o teu pecado. O mesmo corpo. Eu acredito que a marca dos pregos estão lá como testemunho. A Bíblia fala do evangelho eterno, é a prova concreta que Jesus recebeu, irmãos, cravo em suas mãos. Em meu lugar, seria meu, mas ele colocou a mão dele, ele colocou o pé dele, dizendo: eu vou sofrer no lugar dela, eu vou pagar esse preço por ela, porque eu quero eles vivos na minha presença. Eu agradeço pela rica oportunidade em nome de Jesus. Vencido, nós o adoramos.